Que a paz, a graça, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus. O Senhor é bom e Ele é fiel para cumprir a sua promessa e a sua palavra. Amém? Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Porque o nosso intuito e o nosso objetivo, fazer o ID do Senhor. A palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito, levar a palavra de Deus aos ouvidos e ao conhecimento daqueles que estão necessitados da presença do grande Rei, do Todo-Poderoso, do único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra na carta do apóstolo Paulo a Tito, que diz assim, Tito, capítulo 2, versículo 11 a seguir, que diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestada a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Glorificado seja o nome do Senhor. Fiel é esta palavra. O apóstolo Paulo envia o seu obreiro, o seu filho na fé, Tito, para Creta, e deixa ele nessa ilha para que ele colocasse em ordem as coisas por lá. A igreja precisava de alguém para administrar, para cuidar daquele lugar. E ele envia esse moço e dá para ele algumas direções de comportamento, de sabedoria, para que ele conduza aquele povo de uma forma digna. E uma das missões que Tito recebe também foi levantar ali o presbitério. Ele levantar homens para que eles estivessem juntamente com ele na direção da igreja, para que a palavra do Senhor, que o evangelho do Senhor fosse semeado cada vez mais e mais naquele lugar. E o apóstolo Paulo vem trazendo algumas exortações de comportamento, tanto de Tito, quanto daqueles que ele vai levantar para trabalhar na casa, na obra do Senhor, e daquelas pessoas que fazem parte, né, da igreja do Senhor. Homens, mulheres, crianças, jovens, como Tito deveria instruí-los durante a jornada ali da pregação do Evangelho. A forma como os cristãos deveriam se portar para alcançarem vidas naquele lugar. Porque uma vez que a graça do Senhor foi manifesta a todos os homens, aqueles que a recebeu, aqueles que se entregaram na presença do Senhor, têm que saber viver segundo a sua confissão de fé, segundo o que está na palavra do Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo vem dizendo para ele, que quem recebe o Senhor aprende a renunciar às coisas da vida, às coisas do mundo, as que outrora estávamos acostumados, podíamos, fazíamos como se não houvesse amanhã. Agora não. Agora a direção do nosso pensamento, a direção do nosso comportamento, a direção do nosso falar tem que ter base na presença e na palavra do Senhor. Tem que ter instrução do Espírito Santo que em nós habita. Nós temos que parar de ouvir a todos e a tudo
e começar a ouvir a voz do Espírito Santo, o direcionamento do Espírito Santo em nós. Porque muitas das vezes nós estamos tão ocupados, ouvindo pessoas, ouvindo coisas do mundo, ouvindo falatórios vãos, que acabamos por não ouvir o que verdadeiramente importa, que é a palavra do Senhor, que é a voz de Deus na nossa vida, no nosso coração. O Senhor, Ele deixou a sua palavra como instrução, para que nós possamos nos basear, nos sustentar, nos firmar nos seus princípios, na sua verdade, no seu caminho, para que a nossa caminhada, a nossa jornada que começou na entrega da nossa vida a Ele, confessando como seu único suficiente Salvador, agora seja direcionada pelo Teu Santo Espírito que em nós habita, para que nós possamos viver e fazer a vontade de Deus. Porque a nossa vontade, ela é imperfeita, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E fazendo a vontade de Deus, nós cumprimos a sua palavra em nossa vida e na nossa história. O apóstolo Paulo aqui, ele traz exortações a seu pupilo, a seu aluno, a seu obreiro, aquele que ele confiou em deixar naquele lugar para cuidar daquele rebanho, para cuidar daquele povo, dizendo para ele: olha, presta atenção, observa essas pessoas antes de consagrá-los a presbítero. Veja se eles são homens idôneos, não espancador, não bebedor de vinho, que tem uma só mulher, que faz as coisas com diligência, que tem sabedoria. Porque se colocar-se qualquer um pela aparência ou pelas posses, pelo que ele tinha, em lugares aonde que ele iria liderar pessoas, poderia trazer prejuízo seríssimo para a igreja. Porque haveria ensinos contraditórios, ensinos heréticos, haveria heresia sobre toda a igreja, porque haveria pessoas desqualificadas, por assim dizer. E o apóstolo Paulo, ele dá algumas características desses homens e mulheres, para que a obra do Senhor não tivesse dano por causa de comportamento. Porque o comportamento que nós temos vai refletir a presença de Deus ou não. E vai trazer vida, salvação, ou vai trazer escândalo. Quando nós damos brecha, quando nós andamos fora dos princípios do Senhor, nós trazemos escândalo para dentro da casa do Senhor. E isso traz prejuízo para a obra do Senhor. Porque nós temos que lembrar que o mesmo apóstolo Paulo, em outro lugar, disse que nós estamos sendo observados por uma nuvem grande de testemunhas. E nós temos que ter isso no nosso coração e na nossa mente. Essa carta foi para o líder que ia escolher os seus auxiliares. Mas ela também é a carta para os membros da igreja, para que os membros da igreja saibam qual o tipo, qual a conduta, qual as práticas que nós devemos ter diante de Deus e diante da sua obra, diante da sua casa. Como nós devemos caminhar na sua presença para honrar o seu nome, para glorificar o seu nome e para não sermos desculpas para aqueles que estão de fora de não entrar na casa do Senhor. Para olhar para nós e dizer, para ser crente igual ele, eu não. Não vou ficar dentro da igreja para fazer o que ele faz. Entende? Esse é o objetivo de Paulo a Tito. Olha, meu filho, que a sua conduta reflita a presença do Espírito Santo, a presença do Deus vivo, a presença de Jesus Cristo. Que as suas palavras sejam firmes na confissão da sua fé e que as suas práticas mostrem a presença e o perfume de Cristo àqueles que não o conhecem. Por isso nós temos que pensar bem antes de falar, pensar bem antes de agir, pensar bem antes de fazer. A nossa vida é exemplo. Exemplo de quê? Exemplo de fé, exemplo de prática, exemplo de obra, exemplo de caminhar,
Porque não adianta sacrificar se não houver obediência. Fazer tanta coisa e não ser obediente à verdade, obediente à palavra, não ser sincero diante de Deus, não fazer a vontade do Senhor, não servir o propósito do Senhor. Porque muitas das vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, a nossa maneira, e o nosso jeito, a nossa maneira nunca foi o objetivo do Senhor. Ele quer que nós deixemos Ele nos guiar, Ele nos conduzir pelo seu caminho, pela sua verdade, pela sua vida, que é o seu Filho Jesus Cristo. Por isso que o Senhor veio e se rendeu e se entregou por amor de nós, para estar naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Que a nossa vida seja baseada nos princípios da verdade do Senhor, no Evangelho da palavra do Senhor, porque Ele veio, Ele se entregou, Ele se doou por amor de mim, por amor de ti, para que nós possamos entender que andar com Cristo é entrar pela porta estreita, é andar pelo caminho estreito e apertado, porque o largo e o espaçoso nos conduz à perdição, mas a porta estreita nos conduz à vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que essa palavra ela venha ao teu coração para que você entenda e saiba que o que Deus requer de você é que você confie na sua promessa, na sua vontade, na sua verdade e continue caminhando, deixando que Ele te mostre, Ele te guie, Ele te conduza. Porque quando nós fazemos a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, quando nós andamos nos princípios da vontade e da verdade do Senhor, nós podemos calar a boca dos contradizentes, nós podemos fechar a boca dos faladores, quando nós fazemos as coisas a nosso bel prazer, do nosso jeito, e fazendo as coisas de qualquer forma, nós damos brecha para que o inimigo se levante e use as pessoas para apontar, através da nossa vida, as falhas, os erros, os escândalos. Que nós possamos verdadeiramente entregar a nossa vida aos pés da cruz, diante de Jesus, e renunciar ao pecado, e renunciar à iniquidade, e renunciar às obras infrutíferas da carne, e abrir mão dos desejos do coração, e colocar a nossa vida na vontade de Deus. Porque a vontade do Senhor é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e nela nós podemos continuar fazendo a vontade do Senhor todos os dias. Quando Tito recebe essa carta, ele recebe instruções, exortações, para que ele possa fazer o seu melhor, para que ele possa dar o seu melhor naquele lugar, para que aquela igreja alcance em Deus a verdade e a sabedoria. Paulo, ele vem dizendo para ele, foi para isso que eu te coloquei aí. Talvez você está buscando entender por que você está, aonde você está, por que você está, da forma como você está. Talvez Deus lhe colocou aí para isso, para que você seja exemplo de conduta, de fé, de prática, para que você possa refletir a graça, o poder e a misericórdia do Senhor, a presença do Espírito Santo, para que vidas sejam atraídas para a presença do Senhor e para que o inimigo seja calado, silenciado, parado, porque nós precisamos viver verdadeiramente o Evangelho genuíno, a sã doutrina, viver nos princípios, na verdade do Senhor Jesus Cristo, para que aqueles que estão em trevas conheçam a luz e possam ter a oportunidade de se render aos pés da cruz e confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador. Que nós possamos ser exemplos na vida daqueles que precisam conhecer o Mestre. Eu sei que nós não somos perfeitos, mas nós somos escolhidos para fazer a vontade do Rei, para andar na presença do Rei, para viver o melhor dessa terra, junto àquele que tem todo o poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há. Jesus te ama, querido, ele pode mudar a sua vida, mas as suas escolhas é que vão dizer que caminho você está. E andar com Cristo é obedecer a sua palavra, é ter
a sua palavra em seu coração e na sua mente, para que você viva de acordo com a confissão de fé que você tem feito. Que essa seja uma palavra de vida ao teu coração. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que o Senhor possa falar muito mais na leitura total dessa carta, para a glória e honra do teu nome. Eu te recomendo, leia, releia e coloque ela gravada em seu coração, para que você saiba como agir, como fazer, como falar e como silenciar. Quando silenciar, porque Deus é fiel, querido, e Ele tem propósito sobre a tua vida. Creia que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que você tem pedido e pensado. Fique na graça e na paz. Não se esqueça, deixe o seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, para poder nos ajudar a levar o amor de Cristo, a palavra do Senhor a todos os corações. Graça e paz.